uma dúvida pessoal, porque quando eu li lá, artista e produtor musical, eu pensei: "Tá, mas será que eu sei responder o que que faz um produtor musical? Eu não sei, eu acho", tá ligado? Então, tipo assim, eh, todo músico quer dizer, nem todo músico, artista, precisa ser um produtor musical, mas todo produtor musical precisa ser um músico? O que que você acha aí dessa Muito afirmação? inte muito interessante essas suas perguntas, Caio. Eh, Primeiro vamos lá, né, primeiro explicar a semântica mesmo da palavra produtor, né. Vamos imaginar o seguinte: a gente tem a produção musical, a gente tem a produção fonográfica, a gente tem a produção de eventos, a produção audiovisual. Então, o que que tudo isso tem em comum? A palavra produção, a palavra produtor aí no meio. A gente consegue resumir a palavra produção, então produtor aí, como alguém que vai tirar a coisa ali do campo das ideias e transformar isso em algo palpável, em algo que existe em um produto, no que a gente chama na nossa sociedade atual, né. Então, vamos lá. Se você vira pra mim e fala assim: "Ó, eu quero fazer, cara, uma festa aonde a gente vai ter artistas, banda e tudo mais. A gente vai ter aqui, né, bastante gente, tem que ser um lugar seguro também, então a gente tem que ter segurança. A galera vai ficar aqui um tempão, então tem que ter bebida e tudo mais". Você chega a isso e fala isso pra um produtor, nesse caso de eventos, o produtor de eventos, ele conhece as pessoas que torna isso possível de se acontecer. Então, por exemplo, você não vai ver o produtor de evento tocando no palco, mas ele conhece as bandas, os artistas, os empresários que ele pode falar para fazer a contratação. Talvez você também não veja o produtor de evento vendendo bebidas, mas ele conhece o pessoal que vende as bebidas e tudo mais, e nem você vai ver o produtor de evento fazendo a segurança do evento, mas ele também conhece os seguranças. Apesar que, se a gente colocar isso numa escala menor, por exemplo, isso eu tô dando uma ideia de um festival, né? Mas Uhum, se você uhum. falar, cara, eu vou fazer uma festa aqui em casa, talvez esse produtor vai ter que fazer a segurança e quem sabe tocar uma música, entendeu? Isso puxa para todos os outros campos. Então, o produtor de eventos, ele num grande estrutura, talvez ele não tenha que fazer nada a não ser essa questão mais organizacional, tá ligado? Um produtor musical, talvez a mesma coisa, entendeu? Então ele não precisa saber tocar instrumentos, não precisa saber fazer a mixagem, a masterização do material, nem compor nada. Mas quando a gente enxuga isso e coloca na realidade, que boa parte das vezes é a realidade, do músico independente, no geral o produtor musical, pelo menos falando de Brasil, ele tem que ter outras habilidades, senão ele tem uma grande chance de não conseguir morder certas oportunidades, entende? Isso é uma habilidade que o brasileiro ele desenvolve e não percebe, né. A gente Perfeitamente. comentou mais cedo e pronto, eu moro fora do Brasil já tá quase 9 anos aí, moro em Portugal, e eu trabalho com os gringos, né. E gringo aqui, tipo, gente que também não é de Portugal, isso que eu quero dizer. E cara, realmente, nossa habilidade dos brasileiros, assim, de ser multitarefas, de aprender muita coisa, faz com que a gente consiga, s res trazer soluções criativas para os problemas de uma forma que, poucos lugares no mundo fazem. Geralmente, é isso, porque através da dificuldade a gente faz acontecer. Eu lembro uma vez do Padilha contando uma cena que ele faz no Tropa de Elite 2, que ele contou que fez essa cena em take. Aí o cara falou assim: "Tu fez essa cena em um take?" Ele falou: "É, eu não tinha dinheiro pra errar, então, tipo assim, eu tive que fazer em um take". Aí o cara falou: "Pô, mas tem em Perfeitamente. Hollywood a gente vai fazer isso, tipo, em 20 takes, pô, pra fazer isso". Ele falou: "Não, eu tinha uma oportunidade de fazer, tinha que dar certo, então eu tive que organizar, me virar pra ter aquele take". Então, assim, esse jeito que a gente tem de fazer as coisas, eu também acredito e assino embaixo. Perfeitamente. Tu Até adicionar um entendi. comentário, isso é uma coisa interessante da gente se ver, porque eu expliquei toda a semântica da coisa, mas a gente tem que considerar que diversas culturas musicais vão utilizar as palavras de maneira diferente. Então, por exemplo,
Quando você na música eletrônica, por exemplo, no house, você vê lá o produtor, normalmente esse produtor ele já é o artista também. Então, por exemplo, você vê lá uma música do David Guetta, por exemplo, uma música do Alok. Normalmente ele é o artista e o produtor, mas quando ele vai se apresentar, ele se apresenta como DJ. Quando você vê lá no rap, escrito a música do Djonga, tá ligado? Prod Coyote, tá ligado? Significa ali que o Coyote é talvez só o cara que fez o beat, talvez não o cara que produziu a música toda. Não tô falando que é o caso, mas, Aham. dando alguns exemplos. No funk, às vezes você não vai encontrar como produção, você vai encontrar como MC tal e DJ tal. Então, dependendo da cultura, a coisa ela vai se mudando. Mas uma coisa é fato: da maneira mais correta de se chamar, então, o produtor musical, em simples, ele é o cara que tira a coisa do campo das ideias e transforma aquilo em algo palpável. E daí, primeiro a palavra produtor e depois a denominação de qual que é o produto que ele vai transformar em algo que existe. Então, um produtor audiovisual cria produtos audiovisuais, o produtor de evento cria produtos evento, tá ligado? E no caso, o produtor fonográfico, que é o meu caso, ele cria fonogramas, que é uma outra palavra para gravações. Então é um produtor de gravações, tá ligado? Logicamente, toda vez que você ouve uma música no Spotify, no YouTube e tudo mais, você está ouvindo um fonograma, uma gravação. Não é uma música executada ao vivaço, né? Ela não tá sendo executada na sua frente, ela é uma gravação, entendeu? Então por isso essas Ah, entendi. nomenclaturas. Porra, por isso que eu te chamei, tu é pica, pô. Veio já na origem da palavra. Maneiro, maneiro. E tu sempre foi um moleque que curtiu música? Tu, desde moleque, tu vivia ouvindo música, consumindo esse tipo de arte, de material? Tu sempre foi mergulhado nisso, nesse mundo? Eu sempre fui muito interessado por arte no geral, né. Quando eu era criança, criança mesmo, eu comecei com desenhos e tudo mais, e eu não me interessava por música, zero, eu tinha zero interesse por música. Mas daí quando eu tinha lá meus 11 anos de idade pra 12 e tudo mais, eu começo a jogar videogame, e nessa de jogar videogame eu encontro aquele jogo, né, o Guitar Hero, e a partir dali, aquilo ali mexeu comigo, entende. E eu falei: "Não, eu preciso aprender a tocar guitarra". Eu fiquei maluco por isso, daí comecei a tocar guitarra, da guitarra fui para o contrabaixo, daí se você toca guitarra já facilita também você aprender o baixo, aprender o violão, aprendi violão, daí me interessei por teclas e fui tirando, cara, vários instrumentos, assim, e passando por diversos movimentos musicais, né. Hoje a minha carreira ela é calcada bem forte na mistura do rap com o dub, o reggae e tudo mais, mas o primeiro movimento, então,